Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a paz que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abunde o coração dos irmãos. Um abraço para todas as pessoas, independente aí se são católicos, se são espíritas, se são evangélicos, não importa. Eu sempre digo que Jesus morreu na cruz por todos. Jesus veio ao mundo e morreu na cruz por todos. Então, a mensagem do Senhor também é para todos. Através dessa live eu quero compartilhar com os irmãos um texto bem legal, né? Um texto bem bacana, que eu estava meditando mais cedo sobre a conversa de Deus com Moisés. E eu gostaria que vocês compartilhassem, né? Experimentassem dessa visão que o Senhor nos deu por meio da sua palavra. E a conversa entre Deus e Moisés traz para cada um de nós um grande esclarecimento espiritual. Sobre o quê? Sobre o que faz do povo de Deus um povo especial. Você sabe por que Israel se torna, na verdade, o altar natural de Deus? Isso não sou eu que estou dizendo, a própria Bíblia menciona que Israel é o altar do Senhor. Então, o que faz de Israel um lugar tão diferente, distinto das demais nações da terra? Mas que Israel eu estou falando? Do Israel físico, geograficamente, estou falando do país. Mas Deus tem um cuidado enorme com aquele lugar. Deus ama Israel, mas existe também o Israel espiritual. E o Israel espiritual, esse Israel é precioso para Deus. Quem é o Israel espiritual? O Israel espiritual somos nós, que cremos em Jesus Cristo e entregamos a nossa vida ao Senhor de todo o nosso coração, que nos submetemos à sua vontade, que valorizamos o sacrifício da sua morte na cruz do Calvário. Nós somos o Israel. Então eu estava aqui vendo a conversa entre Deus e Moisés. E que coisa gloriosa aprendemos aqui nessa passagem. Paz do Senhor, dona Vilma, Deus abençoe sua vida. Que coisa gloriosa aprendemos aqui nessa mensagem. É lindo, meus irmãos. E essa live eu vou deixar ela aí no Facebook. Eu nem tinha decidido fazer live, mas meditando na palavra do Senhor mais cedo, Deus falou profundamente ao meu coração através daquilo que Moisés diz para Deus. E isso me chamou muita atenção. E eu quero compartilhar, né, com os irmãos. Eu não sei até onde vai essa live, não sei quem vai compartilhar, não sei até onde vai chegar, mas eu vou fazer minha parte, que é compartilhar aquilo que o Senhor tem nos entregado. Amém? Deus abençoe, Alexandro Custódio, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Paz do Senhor. Está no livro do Êxodo, capítulo 33, verso 12 em diante. Tá bom? Se você puder acompanhar conosco, livro do Êxodo, capítulo 33, verso 12. Que coisa linda o diálogo entre Moisés e Deus. Eu nem tinha programado fazer essa live, irmãos, mas eu pensei ali, eu vou fazer essa live, né, e eu vou deixar na linha do tempo aí do Facebook, para que mais pessoas vejam no decorrer dos dias. Olha que coisa linda. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandastes guiar este povo para aquela terra. Porém não me dissestes quem é que irá comigo. Dissestes que me conheces bem e que estás contente comigo. Olha o que Moisés ouviu de Deus. Paz do Senhor te agraça. Feliz Dia dos Pais, hein? Deus abençoe todos os papais, né? Deus abençoe a tia Graça, Deus abençoe o reverendo Joãozinho, Deus abençoe aí o pastor João, glória a Deus, e a todos os pais. Na verdade, Dia dos Pais é todos os dias, né? Pai
e mãe deve ser honrado todos os dias. É um princípio e mandamento bíblico. Deus abençoe aí a todos os papais, em nome de Jesus. Então, veja o que Moisés está dizendo aqui para Deus. Olha que coisa linda. Ele diz assim: eu sei, dissestes que me conheces bem e que estás contente comigo. Isso é Moisés falando, tá? Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Olha o que Moisés está pedindo para Deus. Eu vou repetir aqui o verso 13 do capítulo 33 do livro do Êxodo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolhestes esta nação para ser tua. Aí Deus responde Moisés. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Deus falando para Moisés: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber? Atenção, ó que coisa gloriosa, meus irmãos. Olha o que Moisés está dizendo, olha a visão de Moisés. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? Aí ele diz: a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Você sabe o que Moisés está dizendo aqui, amados? Ele está dizendo: o que faz a diferença é a tua presença em nossa vida. O que nos garante a vitória é a tua presença em nossa vida. O que nos faz diferentes dos outros povos, porque, vamos analisar aqui uma coisa. Moisés sai do Egito, Deus envia as 10 pragas, agora ele tem ali milhões de pessoas com ele naquele deserto. Só que havia outros problemas. O problema do Egito foi resolvido, a escravidão acabou. Mas havia, meus irmãos, também a escravidão espiritual. Você entende isso? Existia a escravidão física e o Egito era responsável por isso. Mas existe uma outra escravidão, que é a escravidão espiritual. A pessoa, ela é escrava, presa dos seus próprios pensamentos, na sua própria mente ela é escrava. Tanto que você vai ver na história que o povo de Israel sai do Egito, mas o Egito não sai de alguns hebreus. E eles começam a murmurar no deserto, eles começam a reclamar por não entenderem os planos de Deus. E por que não estavam entendendo os planos de Deus? Porque não se aproximaram de Deus. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da presença de Deus. A presença de Deus, ela começa a governar a minha vida, porque eu estou ali buscando a face de Deus, o Senhor. Então toda pessoa que está longe da presença, ela sempre vai questionar o Senhor, ela sempre vai murmurar, ela sempre vai reclamar, porque ela não está tendo a visão ampla do que Deus está fazendo ali. Você vê que Moisés estava perto de Deus e ele pede para Deus que Deus revelasse a ele o que ele estava para fazer ali, não só com ele, mas com todo o povo. Não é o que diz aqui o verso 13? Ó? Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolhestes esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei vitória. Tá vendo? Moisés se aproxima da presença e Deus dá uma resposta a ele. Moisés estava ali obedecendo em tudo a voz do Senhor. E Deus deixou Moisés confuso? Não. Imagine só se Deus não tivesse com Moisés ali.
Amados, naquele deserto, como Moisés iria sustentar milhões de pessoas numa situação daquela ali no deserto? Imagine você ter água para sustentar aquele povo todo no deserto. Você ter comida para alimentar aquelas pessoas. É muita responsabilidade, meus irmãos. É muito fácil chegar e anunciar: Deus me enviou para libertar vocês. Isso aí é fácil. Agora, você cuidar do povo, é necessário que o pastor tenha de fato intimidade com o Senhor. Porque se ele é apenas um instrumento de Deus para libertar o povo, Deus não quer um pastor apenas para que através dele o povo seja liberto. Deus quer alguém. Quando Deus envia alguém, não é só para libertar as pessoas espiritualmente, abrir a visão, mas também alguém que cuide daquelas pessoas. Você entende isso? E esse cuidado vem do Senhor, e através do Senhor, por meio do seu anjo, do seu líder, no caso ali Moisés, o povo recebeu ali tudo que precisavam. E mesmo assim, com a nuvem de glória no meio do acampamento de Israel, eles viviam reclamando. Bom, mas o ponto dessa mensagem é para que venhamos entender, meus irmãos, o que faz a diferença entre um ser humano e outro. Nesse caso aqui, Moisés estava falando da diferença entre Israel e as outras nações. Ele diz aqui, a tua presença é que mostrará que somos diferentes. Que glorioso isso. A tua presença é que mostrará que somos diferentes. Ou seja, eu não preciso mostrar que eu sou diferente. Você não precisa mostrar que você é de Deus. Você não precisa mostrar para os outros que você tem qualidades, que você não precisa. A única coisa que você tem que fazer é permanecer no caminho, na posição, na nuvem de glória que é a presença do Senhor. Se você permanecer seguindo a nuvem de glória, obedecendo aos preceitos do Senhor, dia após dia, todos os dias ali, sempre em oração, vivendo uma vida correta com o Senhor, escolhendo, fazendo as escolhas certas no dia a dia, então o que Deus faz? O próprio Deus vai fazer manifestar-se essa diferença. Eu vou te provar na Bíblia aqui. Agora eu estou lendo o texto da conversa entre Moisés e Deus. Porém, tem um texto aqui que o próprio Deus é quem fala dessa diferença. E eu já vou ler para vocês. Mas eu quero continuar aqui, no Êxodo. Olha o que ele diz, verso 17. O Senhor disse a Moisés, depois que Moisés disse para ele: é a sua presença que nos separa das outras nações. É a sua presença que faz a diferença entre o povo de Israel e os outros países, as outras nações. Aí Deus respondeu a Moisés. Olha que coisa linda. Verso 17. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você. Olha que glorioso. Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Meu irmão, que profundo isso. Olha aqui, o que Deus está falando de Moisés. Olha só, eu vou atender você, porque eu te conheço muito bem. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, eu vou atender você, sabe por quê? Porque eu sondo o coração. E eu tenho encontrado no teu coração sinceridade. Eu tenho encontrado no teu coração amor por mim, obediência, Moisés. E porque eu tenho encontrado essas coisas, essas virtudes em você, então, olha o que ele diz: você será atendido. E você conseguiu a minha aprovação. Lembra? Outro dia eu falei numa live aí. Deus ama a todos? Perguntei para as pessoas: você acha que Deus ama a todos? E é óbvio que todo mundo vai dizer sim, Deus ama a todos. Mas Deus confia em todos? Essa é a questão. Deus não confia em todos, Deus ama a todos. Mas confiança somos nós quem conquistamos. E como é que nós conquistamos a confiança de Deus?
conquistamos a confiança de Deus no dia a dia, fazendo as escolhas certas, renunciando à nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. É assim que nós conquistamos a confiança de Deus, e Deus, ele nos aprova. E quando vem a aprovação de Deus, junto com ela vem os resultados da nossa comunhão com o Senhor. Então veja que interessante. Aí ele diz no verso 18, Moisés diz, aí Moisés suplicou, por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu, eu farei com que todo o meu brilho, a minha glória, passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor. Agora, olha o que Deus está dizendo aqui, ó. E terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu quiser. Olha que coisa gloriosa isso, meus irmãos. Né? E disse ainda, não vou deixar que você veja o meu rosto, Moisés, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Veja que Moisés, ele está tão preocupado aqui em relação à presença de Deus, que além de pedir um sinal a Deus de que a presença dele, uma confirmação de que a presença dele estaria com ele em toda a sua missão, guiando o povo para Canaã, Moisés também pede para ver o rosto de Deus. E é um pedido ousado? Mas é um pedido bom, porque Moisés estava querendo mais, Moisés ele estava querendo profundidade, ele queria mais, ele já estava envolvido na presença de Deus aqui, mas ele queria mais. Moisés, o sucesso de Moisés é que Moisés entendeu o valor da presença de Deus. Moisés entendeu a importância da presença de Deus. Primeiro ponto, Moisés entendeu que sem a presença de Deus, o povo de Israel seria igual a todos os povos da terra. Sem a presença de Deus, não haveria diferença entre eles e os outros povos. Então, trazendo para os dias de hoje, o que faz a diferença entre na nossa vida e na vida daqueles que não servem a Deus? A diferença está na presença do Senhor. Então, meus irmãos, o que nós devemos buscar? A presença do Senhor. Por isso Jesus ensina em Mateus 6,33 o grande milagre. Jesus, ele dá essa receita, ele compartilha esse segredo conosco. Lá em Mateus 6,33 ele diz, buscai antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize a presença de Deus, dobre seus joelhos em casa, comece a falar com o Senhor, comece a adorar Jesus, mesmo com a vida difícil, mesmo com lutas, mesmo que hoje você não está vivendo a vida que você gostaria, você tem enfrentado muitas lutas, muitas perseguições, mas não pare de adorar a Deus, busque a presença. Quanto mais você busca a presença, mais o brilho da glória de Deus permanece sobre você. E quando a glória está no templo, e nós somos o templo, então todo o resto é abençoado. Entende isso? Você pode estar em qualquer lugar da face da terra. Você não tem lugar, meus irmãos. Você pode estar dentro de um carro, você pode estar no banheiro, você pode estar na sala, você pode estar no seu trabalho. Busque a presença de Deus. Busque ser íntimo do Senhor. E quanto mais você buscar isso, mais Deus vai se revelar para você. E isso muda tudo.
Porque quando a glória vai entrando, quando a glória vai chegando, porque estamos buscando, essa glória começa a nos transformar. Essa glória começa a mudar tudo em nós, inclusive a forma que pensamos, que enxergamos, que falamos, tudo em nós começa a ser transformado. Eu lembro que quando o profeta Samuel acha Saul, porque Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, a Bíblia vai dizer que Samuel explica para Saul o seguinte: está vindo um grupo de profetas aí, e você vai entrar no meio desse grupo de profetas, e quando você entrar no meio deles, o Espírito do Senhor descerá sobre ti, Saul, e tu serás mudado em outro homem. Então profetizarás com eles. Olha que coisa gloriosa. Primeiro o Espírito do Senhor se apossa de nós. Então, uma vez que ele está sobre nós, então vem a autoridade para profetizar. Você entende isso? Tudo vem após a chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo é o segredo. E quando o Espírito Santo já está em nós, já está sobre nós, quando somos já selados com o Espírito de Deus, então nós subimos apenas o primeiro degrau do mundo espiritual. E os degraus são infinitos. Os níveis de unção são infinitos. E conforme você busca, vai depender da sua dedicação ao Senhor. Mesmo com as tarefas do dia a dia, mesmo com os problemas desse mundo, não busque mais nada além da presença de Deus. Moisés sabia da importância da presença de Deus. Por isso ele diz, olha o que ele diz, que coisa gloriosa. Livro do Êxodo, capítulo 33, verso 15. Então Moisés respondeu: se a tua presença não for conosco, olha aí, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não estiver comigo, eu não vou fazer nada, Senhor. Moisés estava dizendo, é impossível fazer tudo isso que o Senhor está ordenando se a tua presença não estiver comigo. Quando Davi ele peca contra o Senhor, e muitos já conhecem a história, e ele adultera ali com Batseba, a esposa do seu melhor amigo Urias, que também era soldado e um dos valentes do seu exército, a Bíblia diz que Davi ele peca, aí Deus revela o pecado de Davi através do profeta Natã, que exorta Davi, aí Davi se arrepende. E Davi então faz uma oração para Deus. Olha que coisa gloriosa a oração de Davi, meus irmãos. Que coisa gloriosa a oração do rei Davi. Tá aqui para você acompanhar, é só você abrir aí no livro do Telerim. Alguém vai dizer, que livro é esse, Bispo Elias? Livro dos Salmos. Capítulo 51, aqui ó, 51. Esse é o Salmo de arrependimento e perdão de Davi. Olha que coisa gloriosa. Inclusive tem até uma descriçãozinha sobre o Salmo, né? Salmo de Davi ao regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Salmo 51. Por causa do teu grande amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Amados, vamos falar aqui linha por linha para você entender. Estamos falando da presença de Deus. Moisés disse para Deus que o que faz a diferença, o que diferenciaria o povo de Israel das demais nações era a presença de Deus. Então vamos trazer esse ensinamento para a nossa vida. Se temos a presença, nós não somos melhores que ninguém, mas não somos iguais. Porque a presença de Deus nos faz povo único em toda a terra. É o que a palavra do Senhor diz. Moisés diz, nós somos diferentes de todos os povos da terra, porque a tua presença está conosco. É glorioso. Então estamos falando da presença de Deus. Moisés soube o valor da presença de Deus, a importância. Ele conseguiu ver, o tamanho, a dimensão da importância da presença de Deus. Aí Davi consegue ver a mesma coisa.
Davi não estava preocupado com o trono. Você não vai ver aqui Davi orando, dizendo: Senhor, me dá mais uma oportunidade, não me arranca do trono, não. Davi não se preocupa com o trono. Ele não estava nem aí para o trono. Davi faz essa oração dizendo: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros. Olha que coisa linda isso, gente. Davi dizendo: eu estou errado. Eu não vim aqui para me justificar diante do Senhor. Eu estou errado, eu sou culpado. A culpa é minha, Deus, a culpa é minha. E ele está dizendo aqui no verso 3: pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Olha que coisa gloriosa isso. Aí ele diz: o que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Olha o verso 8. Faze-me ouvir outra vez. Peraí. Faze-me ouvir outra vez. O quê? Os sons de alegria e de felicidade. Davi sentia esses sons, ouvia esses sons, quando ele estava na comunhão, quando ele estava ali obedecendo ao Senhor. Tanto que Deus derrotou os seus adversários, que Davi nunca perdeu batalha, a não ser para ele mesmo, para sua natureza humana. Mas batalha física Davi nunca perdeu. Então o texto vai dizer aqui que Davi diz: Senhor, eu quero ouvir de novo o som de alegria. Sabe que alegria é essa? É a presença do Espírito Santo que estava, ele sentia na sua carne, todos os dias, ao amanhecer, Davi louvava a Deus. Inclusive em um dos seus salmos, Davi ele já fala assim: pela manhã eu louvo a tua benignidade. Sabe por quê? O Senhor é bom. Mais um dia eu estou vendo, é mais um dia em que eu estou vendo o sol, é mais um dia em que eu estou na sua presença, então eu louvo a sua benignidade. Mas à noite, ao fim do dia, eu louvarei a tua fidelidade. O que Davi está dizendo? Eu tenho certeza que eu sairei vencedor neste dia também. Então pela manhã eu louvo a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, mas à noite eu louvarei a tua fidelidade, porque eu sei que tu és um Deus fiel e abençoarás esse dia. É uma oração até para eu e você fazer todos os dias pela manhã. Pela manhã, Senhor, eu louvo a tua benignidade, e à noite eu louvarei a tua fidelidade. Que coisa gloriosa isso. Aí Davi continua, ele diz assim: eu quero ouvir de novo os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, meu Deus do céu. Gente, que coisa gloriosa isso. Ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Porque nós somos vaso e Deus é o oleiro. Então às vezes o Senhor, para o nosso bem, porque nós nos desviamos da sua presença, então o Senhor nos quebra, mas não para a nossa morte, mas para nos reconstruir, para nos fazer de novo. Às vezes o ser humano ele se distancia tanto de Deus que ele fica tão perdido que ele não sabe mais o caminho de volta. É aí que Deus entra e quebra ele. Deus traz uma situação, muitas das vezes até de fundo de poço. Mas Deus faz isso para resgatar aquela pessoa. Deus traz de volta aquela inocência, o primeiro amor. Entende isso? Que coisa linda isso. Aí ele diz assim: mas eu serei feliz de novo. Aí no verso 9: não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades.
Ó Deus. Aí o verso 10 é o que daqui para frente é o que mais me toca, meus irmãos. Porque, como eu disse, Davi não estava preocupado com o trono. Nós não estamos falando sobre a presença, a importância da presença de Deus. Escuta bem o que Davi diz para Deus no verso 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença. Ah, meus irmãos, que coisa linda o Espírito Santo. Olha o Espírito de Deus na vida de Davi, meus irmãos. Foi cruel o que Davi fez? Foi. O adultério, mata o amigo, foi cruel? Foi. Mas Deus não vai rejeitar um coração contrito, um coração sincero. Aí você diz, tá, mas e o que ele fez? Ficou por isso mesmo? Não. Davi colheu o fruto dos seus erros. Ele perde o primeiro filho, que foi o filho que foi concebido ali no erro, junto com Batseba. Ele perde Absalão. Absalão, antes de morrer, tomou o reino de Davi e ainda teve relações sexuais com as esposas de Davi no terraço do palácio para toda Jerusalém ver. Davi foi humilhado. Ele também perde Aminon, o próprio irmão mata o outro, né? Então já são 3 perdas aqui, ó. Depois, uma filha de Davi foi estuprada por esse rapaz, Aminon, o seu irmão, que violenta ela. Olha o que está acontecendo na casa de Davi, e Jerusalém inteira sabendo. Depois Davi perde um outro filho, chamado Adonias. Então vamos lá, ele perde o primeiro filho, que foi o filho do erro ali com Batseba. Depois Aminon, Absalão, Adonias, e a filha é violentada e estuprada. Você tem noção? Olha o grau de sofrimento, meus irmãos, ao ponto dele sair fugido de Jerusalém para não entrar em confronto com seu filho. Olha quantas dores e amarguras Davi passou, mas foi o preço que ele pagou por ter cometido um ato abominável diante do Senhor, porque Deus deu tudo a Davi. Ele não precisava ter feito o que fez, ele tinha tudo. Deus tornou ele um homem de fama, rico, um dos reis mais ricos da terra. Deus cobriu Davi de fama e de vitórias, e mesmo no auge da sua vitória, Davi então faz essa abominação diante do Senhor. Então ele colheu tudo isso, colheu, mas poderia ter sido pior, porque o crime na lei de Deus naquela época para o adultério e para o homicídio era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, só pelo adultério Davi já teria que ser apedrejado, ele já morreria aí. Quanto mais por ter tramado a morte de um soldado ali, de um amigo seu. Você entende o quanto Deus foi misericordioso com Davi? Deus nos ama, mas a sua justiça é infalível. Mas Deus, eu vejo o amor e a bondade do Senhor sobre Davi, porque Deus poupou Davi da morte, que eu garanto para você que o inferno seria muito pior para ele, né? Então Deus teve misericórdia, mas aqui entre nós, não, meus irmãos, Deus viu que, peraí, ele errou, ele fez uma coisa nojenta, abominável, mas também não existe homem na terra como Davi, alguém que tem um coração tão cheio de inocência como ele. Porque quando ele mata Urias, eu não estou justificando o erro de Davi, mas na verdade ele, no desespero, porque o erro faz isso, a pessoa vai cometendo um erro e para cobrir o erro cometido, comete outros erros e vira um vício, um ciclo vicioso, entende isso? E Davi, num ato de desespero para esconder o seu pecado, mata o amigo dele, Urias. Ok, mas Davi tinha um coração como de criança. Ele se arrependeu na alma, né? Eu até acredito que se Deus desse uma sentença de morte ali para Davi, ele aceitaria de bom grado, porque Davi se arrependeu. E Deus, que sonda os corações, percebeu o seu arrependimento,
Mas olha no verso 9, no verso 10 o que ele diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da sua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Você não vai ver Davi pedindo: Senhor, não tire a minha coroa. Não, ele não estava preocupado. Se naquele momento ali Deus falasse com Davi: Davi, eu vou entregar o trono para outra pessoa, como ele fez com Saul. Quando Saul desobedeceu a Deus, Deus não falou isso? Eu já achei um homem segundo o meu coração. Saul já foi substituído ali. Mas ele continuou no trono por muitos e muitos anos. Mas no coração de Deus, Saul já não era mais rei, por causa da desobediência. Qual é a diferença então entre Saul e Davi? Porque se formos analisarmos aqui, Davi ele comete adultério, você não vai ver Saul cometendo adultério. Davi, ele vai premeditar a morte do seu melhor amigo. E você vai ver que você não vai ver Saul fazendo a mesma coisa. É claro, ele persegue Davi. Davi era como um filho para ele, sim, mas quando ele soube que Davi foi ungido para ficar em seu lugar, e ele já tinha desobedecido a Deus, e havia um demônio ali que se apossou de Saul, o texto vai dizer isso, a Bíblia vai dizer que ele começa a ter pensamentos de morte em relação a Davi, foi tomado pela inveja. Mas Saul já não tinha o Espírito de Deus. Já não tinha. Davi, quando ele faz essas coisas, o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Você está entendendo a diferença? Mas há uma grande diferença aí, porque Davi ele comete um pecado na carne, ele peca contra a santidade de Deus. Mas Saul peca contra a autoridade de Deus. Aí qual é a diferença, Bispo Elias? Muita diferença. Porque o pecado contra a santidade de Deus é aquele pecado quando nós nos entregamos às nossas paixões, às nossas lascívias, aos nossos impulsos da nossa natureza humana. Por fraqueza, entende? Mas no caso de Saul, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Ele não foi tentado na carne, nada disso. Deus falou: não poupe esse povo, não poupe ninguém desse povo. Ele vai e poupa inclusive o rei do povo, o rei Agag. Ele desobedece uma ordem direta, ele peca contra a autoridade de Deus. Foi o mesmo pecado de Lúcifer, que se rebelou contra a autoridade de Deus. Você entende isso? Então, qual é a diferença então? A diferença é que Saul não se arrepende, mesmo errando, tanto que ele discute com o profeta Samuel e ele diz, Samuel diz assim: por que você fez essa coisa má aos olhos do Senhor, Saul? Você recebeu ordem para eliminar esse povo. Por que você então poupa algumas pessoas e ainda traz os animais e coisas daquele povo? Saul falou: pelo contrário, o que eu peguei foi para oferecer sacrifícios ao Senhor. E o rei eu só deixei vivo porque, como ele tem conhecimento com outros reinos, ao invés de nós guerrearmos contra essas nações, eu posso usar esse rei para fazer uma diplomacia com esses outros reis. Meu irmão, você acha que Deus ligava ou liga para a diplomacia? Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o rei dos reis, Ele manda na terra. Deus não precisa fazer aliança com gente ruim, má, para evitar que o povo dele entre em guerra, porque quando Deus permite a guerra, Ele mesmo financia a vitória do seu povo. Por isso que o nome dele é Senhor dos Exércitos. Aí Samuel olha para Saul e diz: Saul, Deus tem muito mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que sacrifícios. O obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Sabe o que eu aprendo com isso? É melhor você, você talvez, exemplo, você não é uma pessoa que cumpre, como muitas pessoas aí, certos rituais religiosos, mas você é uma pessoa obediente a Deus. Você se libertou da doutrina inventada, criada por homens. Eu não falo das leis e mandamentos do Senhor. Eu falo de doutrinas, cargas que os homens inventam e criam e colocam sobre as suas ovelhas.
você é uma pessoa que está liberta dessas coisas. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça do Senhor Jesus. E você obedece a Deus. O que acontece? Amados irmãos, Deus vai se agradar muito mais de você. Né? Veja os judeus, os fariseus que perseguiam Jesus. Eles cumpriam os seus rituais, lavavam as mãos antes de comer. Tinha todo um ritual. Tocava na mezuzá antes de entrar em casa e tocava na hora de sair, porque bendito é ao entrar e bendito é ao sair. Eram tantas coisas que até hoje os judeus fazem, mas o coração deles, até mesmo a circuncisão na pele, cortando a carne do prepúcio, e aí já era suficiente para eles. Eu tenho aliança com o Eterno, porque eu sou circuncidado. Mas o coração deles era duro. Usavam a lei para julgar as pessoas, uma lei que condenava as pessoas. Então Jesus trouxe uma lei muito melhor. Ele não anulou a lei de Moisés, porque as leis mosaicas foram dadas por Deus, mas Jesus, ele entronizou a lei no coração do homem. Você entende isso? Isso é um assunto para outro dia. A lei valorizava muito o externo. Exemplo, a lei dizia que se um homem fosse pego em flagrante adultério, ou uma mulher, seriam apedrejados. Aí Jesus diz assim, tá bom, muitos de vocês não cometem adultério fisicamente, mas olham para mulheres com um olhar impuro. Então, no coração, se eu olhar para uma mulher com um olhar impuro, eu já adulterei no meu coração. Então, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: a lei que vocês priorizam, vocês olham essa lei de forma física, apenas para o externo, quando na verdade essa lei começa no coração. Então, às vezes vocês não erram fisicamente, as pessoas não veem o pecado de vocês, o erro de vocês, mas no coração vocês vivem pecando. Por isso que eles não apedrejaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus falou: quem não tem pecado, atire então a primeira pedra. Veja, eles não pecavam como ela, né? Ninguém sabia, ou se pecavam ninguém sabia, estava escondido. Mas no coração todo mundo sabia ali que tinha erros e falhas. Então a Bíblia diz que Jesus ataca a consciência e entroniza a lei no coração deles. Essa é a diferença. Então a verdadeira circuncisão, ela não é na carne, ela é aqui, ó. A aliança com Deus não está na minha carne, a aliança com Deus está aqui, no meu coração, onde eu me relaciono com o Espírito Santo, aqui na fonte das águas vivas, né? As fontes da vida, como diz Jesus. Você entende isso? Então, olha o valor da presença de Deus. Moisés sabia, Davi sabia. É uma coisa linda isso. Olha o que Davi diz no verso 12: dai-me novamente a alegria da tua salvação. Só tem alegria quem está perto de Deus. Como ele errou, a alegria foi embora, fugiu. E a pior coisa que pode acontecer, meus irmãos, é alguém que está com o coração vazio da alegria de Deus. Isso é terrível, meus irmãos. É terrível, é terrível. Porque não importa como a pessoa viva, não importa o que ela faça, sem a alegria que vem do Espírito Santo, a vida da pessoa se torna um verdadeiro inferno. É como se ela estivesse, gritando e ninguém pode ouvi-la. É isso. Porque só quem pode dar alegria é Deus. É Deus. A prosperidade, as bênçãos, é Deus. Eclesiastes capítulo 2, verso 24 diz: não há nada melhor para o homem do que ele coma, beba e faça com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, eu vi que isto é dom de Deus, pois separado dele, Deus, quem é que pode comer ou quem é que pode alegrar-se? Porque a alegria vem do Senhor. Você entende isso? Então ele diz: dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Que coisa gloriosa. Então, veja, eu já vou encerrar. O título dessa live é: a diferença explícita
né, a diferença explícita, a diferença de Deus explícita em nós. Como assim, ô Bispo Elias? Existe uma diferença para quem anda na presença e para quem anda fora da presença. Por isso Deus deu uma ordem para Moisés, lá no deserto. Fale para o povo seguir a nuvem. Sigam a nuvem. A nuvem simboliza a presença de Deus. Enquanto eles seguiram a nuvem, mesmo no deserto, tinham tudo. Tinham tudo. Deus envia o maná, que o próprio Jesus chega a dizer lá em João, que representava, ele é o pão da vida, ele representa o verdadeiro pão da vida, porque ele diz assim: os vossos pais comeram do maná do deserto, mas morreram, mas aquele que comer desse pão, falando dele mesmo, jamais morrerá, mas viverá eternamente. Que coisa gloriosa. Mas aquele maná já simbolizava Cristo ali, era a providência no meio do deserto. Deus deu carne, porque eles estavam reclamando que no Egito eles comiam peixe, que tinham carne. Aí Deus mandou do mar cordonizes. Só para você ter ideia, Deus envia uma chuva de cordonizes, aves cordonizes, que saem do mar e caem ali no meio do acampamento de Israel. Para você ter uma noção da quantidade de carne que Deus mandou 1 quilômetro de carne a 1 metro do chão, que dividido deu 12 mil quilos de carne por família. Você tem noção do que é isso? 12 mil quilos de carne por família? Não sou eu que estou falando. Os historiadores afirmam isso, porque o texto vai dizer que o povo de Israel pediu carne para Deus, mas pediu com murmurações. Aí Deus falou: Moisés, avisa para eles que eu vou mandar carne, e eles vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz deles. E aconteceu exatamente como Deus falou para Moisés. Então existe a diferença? Existe. Eles estavam seguindo a nuvem, então tinha pão, tinha carne. Deus fez água sair da rocha. Sabe o que significa a água saindo da rocha? Milagres. O impossível se tornando possível. Representa isso. Deus fazendo maravilhas, porque eles estavam seguindo a nuvem. Calma que tem mais. A nuvem, a coluna de nuvem de dia, também servia de sombra para o acampamento do povo de Israel. A coluna de nuvem ligava a terra e o céu. Era muito grande aquela coluna. E a sua espessura servia de sombra para os israelitas. Não sou eu que estou dizendo, o texto vai dizer que nem foram castigados pelo calor, pelo sol do deserto. Deus poupou o seu povo até do sol do deserto. Meu irmão, como Jesus é lindo! Como Deus é maravilhoso. Se a gente andar na obediência, se a gente fizer a sua vontade, viver uma vida de oração, obedecer ao Senhor, nada vai nos faltar. Deus cuida de tudo. É só seguir a nuvem de glória. Isso era de dia. A nuvem servia de GPS, porque imagine você andar naquele deserto sem direção. Então o povo não se preocupava com a direção. Era só seguir a nuvem. Olha que coisa gloriosa. Uma outra coisa que eu aprendo, porque quando eu sigo a presença de Deus, eu não vivo perdido, eu não vivo confuso, eu tenho direção, porque eu estou seguindo a nuvem de glória. Uma outra coisa que essa coluna proporcionava é que ela, à noite, ela deixava de ser coluna de nuvem e se tornava uma coluna de fogo. Deus iluminava o caminho do povo de Israel em meio à escuridão do deserto. Que coisa linda, meus irmãos. O povo de Israel tinha visão de dia e tinha visão de noite. Sabe, trazendo isso para o campo espiritual, o que simboliza? O povo de Israel caminhava de dia e de noite, ou seja, para o mundo espiritual. Significa que quando seguimos a coluna de Deus, a presença de Deus, tanto nos momentos bons, Deus está conosco, e principalmente nos momentos ruins, nós não perdemos a visão. Mesmo nos dias difíceis, mesmo na escuridão,
A pessoa que segue a presença tem visão. Mesmo nos piores dias da nossa vida, se estamos seguindo a coluna de nuvem, podemos enxergar claramente qual é a vontade de Deus, o que devemos fazer, por onde devemos andar, com quem devemos nos relacionar, porque os nossos olhos espirituais, quando estamos perto de Deus, estão sempre abertos. Que coisa gloriosa. Uma outra coisa que a coluna de fogo proporcionava era o calor. O deserto faz muito frio à noite. Muito frio à noite. E aquela coluna de fogo aquecia um acampamento de mais de 2 milhões de pessoas. Você tem noção da grandeza de Deus? Você tem noção do poder, do cuidado, do zelo e do carinho? É verdade, minha irmã Rebeca, Sara Rebeca. É verdade. As pessoas nunca estão satisfeitas, né? Mas quando elas conhecem a Cristo, quando elas buscam a presença, aí a presença toma conta, preenche tudo, Deus passa a ser o teu contentamento, se tem, glória a Deus, se não tem, glória a Deus, porque digamos que eu estou passando por uma situação que não tem agora, mas não quer dizer que Deus falhou comigo. Deus não falha. Se eu estou seguindo a nuvem, se eu estou seguindo a nuvem de glória, a presença, então não tenho o que temer. Por isso Moisés fez essa exigência para Deus no Êxodo capítulo 33. Ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar aqui, ó, Êxodo 33:15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? Não é a tua presença que mostrará que somos diferentes de todos os outros povos da terra? Olha que coisa gloriosa isso. Agora eu vou mostrar um texto aqui para vocês. Deus falando. É claro que estamos falando aqui do dia do juízo. Amém? Dia do juízo. Mas Deus está dizendo aqui da diferença dele. Está aqui no livro de Malaquias. Malaquias é um livro profético. O que é um livro profético? É um livro cuja mensagem servia tanto para aqueles dias do próprio profeta, como para os nossos dias. Havia mensagens que eram dirigidas ao povo naquele tempo, e há mensagens que dirigidas para cada um de nós. Nos dias de hoje, isso é livro profético. E o profeta Malaquias, no capítulo 3 aqui do seu livro, verso 18, o Senhor diz o seguinte, olha só: e mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as pessoas más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Deus está dizendo aqui que haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aí alguém vai dizer, mas Deus está falando isso no dia do juízo. Ok, mas essa mensagem também é para os dias de hoje. Por quê? Porque o próprio Deus sempre fez essa diferença. Quando ele castigou a terra do Egito, veja que os hebreus foram poupados. Era Deus fazendo a diferença entre seu povo e os egípcios. Tudo o que acontecia de ruim lá nos egípcios, na casa dos egípcios, não acontecia na casa dos hebreus, porque Deus tem zelo, tem cuidado com o seu povo. Então é dessa diferença que eu vim trazer essa mensagem hoje para todos vocês. Fica na presença de Deus, amado. Fica na presença de Deus, mas está difícil, bispo. É muita perseguição, é muita luta, fora os problemas financeiros. Ei, segue a nuvem. Segue a nuvem, dá uma de doido. Sabe o que é ser doido? Dobra os teus joelhos, não liga para o problema financeiro, não. Não liga para o problema que está em volta de você. Eu sei que é difícil, mas deixa isso de lado um pouco. Deixa de lado. E quando tu dobrar os joelhos, põe teu rosto no chão e diz assim: eu só quero a tua presença, Senhor. Eu só quero a tua glória em minha vida.
Eu quero teu espírito em minha vida. Eu te amo, ó Deus. Eu quero relacionamento, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu não vou me preocupar com as coisas que me faltam, porque tu és fiel. E eu sei que o Senhor vai acrescentar na minha vida, porque o teu filho Jesus disse que se eu buscasse em primeiro lugar a tua presença, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amado, isso é uma promessa. E às vezes as pessoas não enxergam. Quantas pessoas que nós pregamos às vezes 1h30 no culto, 1h30 até mais, falando sobre a presença de Deus. Sabe que é 1h30 falando de um assunto? O Espírito Santo ali, ó, falando com a igreja. Aí quando acaba o culto, a pessoa vem chorando e diz assim: bispo, ore pela minha família, bispo, está tão difícil. Bispo, ore pela minha vida financeira. Amados, meu Deus, como é difícil, gente, fazer as pessoas entenderem que o grande segredo da vida, para ela ser feliz, é justamente não ligar com essas coisas. É priorizar, porque aqueles problemas ali, eles não vão sumir. Eu vou ver eles, não tem como eles sumirem. Eu vou ver eles, eu vou perceber, né, que está me faltando dinheiro, que está acontecendo problemas no casamento, na família, enfim, todos os problemas. Não tem como eu olhar e não ver a situação. Eu vou ver. Mas quando Jesus ele diz para buscar em primeiro lugar o reino dos céus, eu vou esclarecer com palavras simples para você o que Jesus quis dizer com isso. Ele quis dizer, independente da situação que vocês estão, busquem o Espírito de Deus. Busquem o reino. Busquem conhecer a Deus. Busquem conhecer o Pai. Não se preocupem com as outras coisas. Leia aí Mateus capítulo 6, verso 25 em diante. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades. Vocês já observaram as aves dos céus? Elas não semeiam, elas, em outras palavras, elas não plantam para colher, e todo dia o vosso Pai Celestial as sustenta. Vocês já viram os lírios do campo, como são bonitos? Como Deus veste os lírios do campo? Pois em verdade vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E se Deus veste assim os lírios do campo, que hoje estão belos e amanhã são lançados no fogo, imagine vós, homens de pequena fé. Imagine vós. Mas ele diz no verso 33, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a mensagem do Senhor para cada um de nós. As pessoas vão ver a diferença na tua vida se você andar na presença. Quando se está na presença de Deus, atributos humanos não têm valor. Deus não precisa de qualidades humanas. Se você está na presença, tudo em você... Meu Deus, que gloriosa essa revelação, né? Se você está plantado na presença, tudo em você vai florescer. Tudo. Família, vida sentimental, vida conjugal, relacionamento social, trabalho, tudo vai florescer quando você está plantado na presença. Quando você está seguindo a nuvem de glória. Mas se você não segue a nuvem de glória, não importa o quanto você seja bom no que você faz, não importa o currículo que você tenha, está cheio de gente por aí com diploma, passando apertos, desempregados, e se formaram. O que faz a diferença, amado, é a presença de Deus. Você vê como que Deus é. Não tem um rapaz que foi humilhado aí por esses dias, o Mateus. Não sei se as pessoas que estão me assistindo aí acompanharam essa história, mas eu senti no coração de falar e eu vou falar. O motoboy Mateus, né, foi humilhado por um rapaz. Ele foi fazer a entrega e ali o rapaz humilha ele, né, fala de coisa racial com ele, né, humilha o rapaz. Né? E você vê que o Mateus está sempre ali posicionado, ele não altera a sua voz, e ele diz assim, o meu pai, eu tenho um pai, né? O meu nome está escrito na Bíblia, né? O Mateus ali mostrando, chega ao ponto de dizer para o rapaz, um dia eu posso também ter tudo isso,
porque o rapaz estava humilhando ele. Presta atenção o que aconteceu na vida desse. Até hoje, eu olhei hoje de manhã a conta dele do Instagram. Olha o que aconteceu depois que esse vídeo viralizou aí. O que aconteceu? O rapaz humilhou ele, não foi? A Bíblia diz o quê? Os humilhados serão exaltados. Mas não vamos distorcer o texto. Não é todo humilhado que é exaltado, não. Porque tem muitas pessoas por aí que estão sendo humilhadas e continuam sendo humilhadas. Por quê? Porque apesar de estarem humilhadas, não obedecem a Deus, não se voltam para Deus, não andam com Jesus, não estão na presença, seguindo a nuvem. Esse rapaz é um servo do Senhor. E ele faz questão de mostrar a fé dele ali, dizendo: o meu nome está na Bíblia. Aí ele diz assim: um dia eu posso ter tudo isso aí também, mostrando fé. Aí o que acontece logo em seguida? O vírus viraliza e as pessoas começam a fazer doações para ele. Presta atenção. Se eu não estou enganado, em 4 ou 5 dias aí, se eu não estou enganado, eu estou dando aqui, desde o tempo que eu vi a mensagem, eu acredito que é uns 3 a 4 dias, já tinha 100 mil reais de doações que fizeram para o rapaz. Tá lá no perfil dele, acabou de ganhar uma moto novinha. O empresário foi lá e deu uma moto novinha para ele. E ainda tá ganhando doações. Passou, né, para quem não tinha ninguém, só gente da família e poucos amigos de seguidores no Instagram. Em 4 dias ele está com 1,8 milhão de seguidores no Instagram. Não que isso seja importante, mas por que Deus está dando tanta notoriedade para esse rapaz? Servo dele. Foi humilhado e mesmo na humilhação se posicionou espiritualmente, não negou a fé, não retrocedeu e ainda disse: um dia eu posso ter tudo isso, meu nome está na Bíblia, né? Ou seja, eu sou um escolhido do Senhor. Amados, não estamos aqui gerando qualquer sentimento negativo contra o rapaz que humilhou ele, porque ele também é uma alma e nós temos que orar por ele, né? Mas eu acredito que hoje esse rapaz, ele está vendo a consequência dos seus atos, porque o mal que ele naquele momento ali estava fazendo, se exaltando para cima do menino, na verdade ele estava fazendo o bem e não sabia. É isso que acontece quando você anda na presença. É isso que acontece quando você segue a nuvem de glória. Você entende isso? As pessoas podem fazer o mal para você, mas Deus sempre vai reverter. Amado, coloque uma coisa na sua cabeça: o nosso Deus é poderosíssimo, Ele é soberano, Ele manda na terra, Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele fere, Ele cura, Ele exalta, Ele abate, Ele é o Senhor, Ele manda e ponto final. E quando Ele se agrada de alguém, acabou. Ainda que todos os seres humanos da face da terra não aprovem aquele ser humano vai se destacar. Porque Deus ordenou, essa é a vontade do Senhor e ninguém pode impedir. O que Isaías vai dizer? Antes que houvesse dia, eu era. E ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha o próprio Deus dizendo: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a mão de Deus. Ninguém pode impedir aquele que vê todas as nações unidas, todas as nações juntas, diante dele é como um pingo de água que cai num balde. Está na Bíblia. Todas as terras e ilhas da face da terra, deste planeta, é como um pouquinho de areia na mão dele, um pó fino, que se dissipa. Ele é Deus, Ele é poderoso. Eu vim dizer para você que vale a pena você ser fiel a esse Deus, vale a pena você adorar somente a Ele. Não adore outros deuses, não adore esses deuses aí que o mundo te oferece, que não podem ajudar nem eles mesmos. Adore a Deus, querido. Adore a Jesus.
Prostre-se somente diante do Senhor. Louve a Ele todos os dias pela manhã. Levante as suas mãos para dizer: Senhor, eu louvo a tua benignidade pela manhã, mas à noite eu louvarei a tua fidelidade. Em outras palavras, sou abençoado pela manhã e terei vitória durante todo o dia. Estarei realizando uma outra oração pela noite, Senhor, só para agradecer a tua fidelidade. Foi isso que Davi quis dizer nesse salmo. Entende isso? Então confia no Senhor. Por mais difícil que esteja a sua vida, não saia da posição. Mesmo quando você diz: eu estou sem vontade de orar, ô Bispo Elias, ultimamente eu não tenho vontade de orar. Você pode não ter vontade de orar, mas você pode dobrar os joelhos. Você não precisa de vontade. Dobre os joelhos. Não precisa sentir nada. Não precisa. Dobre os joelhos. Começa a falar com Deus. Começa a falar. Fale dos seus temores, né? Fale dos seus medos. Fale com Deus, não importa. O importante é que você comece a falar. Você vai ver que o Espírito Santo, a presença de Deus virá sobre você. Porque o apóstolo Paulo, ele deixa um grande exemplo para nós, um grande ensino quando ele diz: quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Sabe por quê? Porque é nesses momentos em que o coração está dilacerado, em que a alma está triste, que a oração, ela sai em perfeita adoração. Sabe por quê? Porque toda pessoa que está numa situação dessa, é impossível ela orar sem chorar. Já observou isso? É impossível, principalmente quando alguém está sofrendo. E Deus ama quando Ele vê alguém ali, chorando na sua presença, reconhecendo que depende dEle. Ah, meus irmãos, tem dias que são maus, mas o Espírito Santo está sempre conosco. Não saia da posição. Estão te atacando, estão te perseguindo, não saia da posição. Outra coisa, você não precisa se defender. Não precisa, só seja obediente. Vai chegar o tempo em que Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Quem não te reconhece hoje, vai te reconhecer amanhã. Se você for fiel, se você andar na presença, mesmo que não gostem de você, Deus vai fazer com que eles vejam você abençoados. Você vai estar abençoado. Deus não vai fazer isso para você se orgulhar, não. Deus vai fazer isso para mostrar que você é dele, que você não é um filho sem pai, que você não é órfão. Deus vai mostrar: é meu servo, é meu filho. Você entende isso? E vai ser essa mudança de vida, vai ser essas promessas se cumprindo, que será até um testemunho para aqueles que estão te observando. Será um testemunho. As bênçãos de Deus que chegará em tuas mãos será um testemunho para as pessoas que te conhecem e até aquelas que você não conhecem, mas que estão de olho em você. Amém? Então recebe essa palavra aí no teu coração. Não saia da posição. Ore, mesmo sem vontade, ore. Abra a palavra de Deus todo dia. Medita na palavra. Faça um código de vida. 3 coisas que não pode faltar no teu dia. 3 coisas. Não importa o quão difícil seja a tua rotina, que não falte essas 3 coisas. A primeira, a oração de agradecimento a Deus, que não venha faltar. Amém? A palavra, nem que seja 1 ou 2 capítulos por dia, medita na palavra. Inclusive é meditando na palavra que prosperamos. Deus falou para Josué: medita nas palavras desse livro de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Palavra de Deus. Então, oração de agradecimento. Amém? Meditação na palavra de Deus. E exercício do amor, da piedade, da misericórdia. Não importa o quanto estão atacando você. Ore. Ame a todos. Nunca se defenda, meus irmãos. Confia no Senhor. Amém? Porque aquele que te ataca também é uma alma. Deus também quer salvá-lo. Tá certo? E que através do seu testemunho, essa pessoa venha a ser tocada pelo Espírito Santo. Então, eu finalizo a live dizendo: não saia da